amigos, boa tarde. Gostaria antes de tudo de explicitar, de mostrar, de transmitir a vocês minha alegria de poder estar se dirigindo aos meus amigos aqui do Leopoldo Machado, minha casa, o lugar onde eu aprendo bastante, onde estou com muita saudade de reunir com vocês, de confraternizar, da gente se ver, da gente meditar juntos os ensinamentos de Deus para conosco. Então, uma oportunidade como essa é um motivo de alegria imensa. E antes de qualquer coisa eu quero registrar isso aqui, que cada vez que eu venho aqui, mesmo nesse momento que a gente vê a casa sem encarnados, assim, vamos dizer, se reunindo, a gente fica muito feliz de estar aqui, né? Então, para refletir essa tarde, o tema da nossa reflexão, calmo, sereno e tranquilo. Isso foi, na verdade, um grande clamor do meu coração, porque a Deus, porque a gente não precisa refletir muito para a gente observar o momento de dificuldade que a humanidade passa, momento de dificuldade que nosso país passa, que nossas famílias, nossos amigos e mesmo os que não são tão próximos, mas que a gente percebe a dificuldade que se passa nesse momento, um momento extremamente delicado, que a gente vai passando os dias, vai ouvindo as notícias, vai se deparando com as situações e isso vai causando em nós, de certa forma, um desânimo, uma dor. A gente sente o peso do momento, da dificuldade e falta, diante dessas situações, o que eu peço muito, que eu pedi muito, calma, tranquilidade e serenidade para enfrentar esses momentos de dificuldade. Obviamente que isso não afeta apenas a mim, mas afeta a todos nós. Cada um no seu grau de dificuldade, cada um na sua forma de dificuldade. Talvez você nesse momento esteja desesperado, aflito diante de determinada situação, diante de determinada dificuldade. E é isso que é importante a gente tentar manter, a gente buscar diante de Deus serenidade, tranquilidade para enfrentar essa situação, para não se desesperar. Certas situações realmente chocam e se a gente não tiver cuidado, puxa a gente sim muito para baixo e a gente pode perder a linha, a gente pode ter atitudes que mais tarde a gente vai se arrepender e é importante a gente manter essa serenidade, buscar essa serenidade diante do nosso Deus, buscar diante de Deus, clamar a Deus que nos auxilie, que nos dê calma, tranquilidade para enfrentar essas dificuldades. Para que além das dificuldades, nós não venhamos a cometer nenhuma dificuldade, nenhuma atitude que dificulte ainda mais a nossa caminhada. Então, diante desse momento de particular, de muita dificuldade, surgiu essa reflexão. E diante desse momento surgiu uma palavra, eu estava lendo os Salmos, e surgiu uma leitura dos Salmos, um simples versículo do Salmo que foi um alento realmente muito grande para mim, uma luz para mim nesse momento, que é um simples versículo do Salmo 119, o versículo 105. Lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o teu caminho. Obviamente que no momento que a gente se sente até meio atônito, cego, sem saber como agir, no momento claro, eu particularmente me via num momento de muita escuridão, muita dificuldade. Entender que lâmpada para a minha caminhada é a palavra, é a generosidade, a misericórdia, a graça de Deus para cada um de nós, Então, nós precisamos dessa luz. Essa palavra, interessante a gente refletir em torno dessa lâmpada para meus pés é tua palavra, porque a gente vê em muitas passagens, então se a gente, particularmente na Bíblia, se você pegar, e Deus falou, e Deus disse a seu povo, e Deus mostrou, quer dizer, existe uma comunicação clara do divino para conosco, existe uma comunicação clara, e todos nós espíritas sabemos disso, do mundo espiritual para nós com o mundo dos encarnados. E essa comunicação, esse intercâmbio é fundamental para nós em todos os momentos. E mais ainda nesses momentos de dificuldade.
Nós precisamos tentar ouvir a voz de Deus. Obviamente nós sabemos que Deus diretamente dirige a palavra a nós, mas através dos seus servos, através dos seus espíritos auxiliadores, dos nossos anjos da guarda, dos nossos irmãos de caminhada. Deus fala conosco. A sua mensagem se revela constantemente no dia a dia, se revela a cada um de nós. E nesses momentos de dificuldade, nós precisamos ouvir ainda mais, nos apegar ainda mais a essa fala do transcendental, a essa voz que vem do alto, a essa voz que vem de Deus. Nós precisamos entender. Tem uma passagem lá na carta de Paulo aos Hebreus, que começa que diz exatamente assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então Deus se nos revela, Deus se nos mostra a cada instante. Ele se comunica conosco. O transcendental, o espiritual se comunica conosco. E nesses momentos de dificuldade, nesse momento difícil que nós passamos, nós precisamos buscar essa comunicação com Deus. Através da leitura da Bíblia, nós temos a codificação, as obras espíritas, as palavras dos irmãos, os estudos, tudo o tempo todo nós precisamos reforçar essa comunicação e entender, para que chegue até nós a compreensão, antes de tudo, que nós nunca podemos esquecer. E toda essa comunicação divina vai apontar para que a gente compreenda, para que fique claro para nós, que a gente nunca esqueça que o reino que a gente busca, o reino que a gente proclama, não é neste mundo, né? Toda essa revelação divina veio com um alento forte no meu coração. Você não pode esquecer, a gente não pode esquecer que o reino que Jesus Cristo nos ensinou não é desse mundo. Nós não terminamos aqui, nós não podemos focar aqui. E aí já acontece uma grande transformação e um redimensionamento de todos os nossos problemas. A partir do momento que a gente entende, que a gente se assegura, que a gente abraça a crença verdadeira de que nosso reino não é deste mundo. Por mais que as dificuldades nos acertem, por mais que os momentos de escuridão, por mais que a dor da perda dos amigos, dos entes queridos, por toda a situação difícil do nosso país, pela situação difícil que cada um de nós passa particularmente, essa serenidade só virá ao nosso coração, essa tranquilidade só virá ao nosso coração a partir do momento que nós tenhamos solidificado em nós a certeza de que nosso reino, que o reino que a gente proclama, que a gente busca, que o reino que o nosso Mestre Jesus toma conta, administra, não é deste mundo. Nós não estamos aqui, nosso objetivo final não é nesse mundo. Então havemos de passar aqui sim por muitas dificuldades, por muitos problemas. E um dos fundamentos da mensagem maravilhosa de Jesus, da mensagem maravilhosa de Deus para nós através de Jesus, é que o seu reino não é desse mundo. Então isso já confere aos nossos problemas, já confere às nossas dificuldades uma nova realidade. O próprio Paulo falava disso quando ele escrevia aos Coríntios, para a gente focar no que é importante. Isso foi uma coisa que ficou muito clara para mim nessa reflexão, que a gente às vezes foca no que é errado, que a gente está focando no que nós não estamos agindo como cidadãos eternos, como pessoas que sabemos que somos eternos. Nós estamos focando muito no que é transitório, muito no que é material. E quando a gente foca nesse aspecto, a nossa tendência, sim, quando a gente vê as coisas começarem a dar errado, a nossa tendência é o desespero. Paulo escreve, quem quiser ler depois, segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 18. Assim, fixamos os olhos naquilo que não se vê, mas assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Então essa palavra, essa mensagem trouxe um grande acalento para mim, um grande conforto para mim. E deve ser refletida por cada um de nós. Nós temos de fixar nossos olhos
no que realmente é importante. Nós somos cidadãos do infinito. Eu estou hoje como Ítalo, você está hoje como o Wagner, né? Como Catão, como o Djalma. Mas nós somos muito além disso. Essas dificuldades que quando nessa encarnação nós enfrentamos, são aprendizados. Mas o nosso foco, como dizia Paulo, tem que estar naquilo que não se vê. E Deus fala o tempo todo conosco. E se Deus nos revela através de Jesus Cristo, através da codificação escrita, revelou primeiro através de Moisés, nos revela através de todas as psicografias, a literatura espírita, enfim. A comunicação da mensagem divina para conosco é intensa. Nos aponta que nosso reino não é desse mundo. Então nós não podemos focar nas dificuldades transitórias. Obviamente que temos que encarar os problemas, buscar soluções para os problemas, mas à luz da mensagem de Deus para nós. À luz da mensagem de Deus para cada um de nós. Pois Deus não para de falar. Os seus trabalhadores, os seus auxiliares não param de nos transmitir mensagens, de nos transmitir a palavra de Deus, a voz de Deus. O que Deus quis dizer a mim, o que Deus quis dizer a você, o que Deus pretende dizer a você nesse momento, diante dessa dificuldade que você enfrenta. Então, meus amigos, o princípio de tudo, para que a gente possa ter serenidade diante das dificuldades, é entender claramente que, como sabemos que o nosso reino, que o reino que Jesus nos ensinou não é desse mundo, nós não podemos focar no que é transitório. Nós não podemos nos desesperar diante das dificuldades que se veem, mas acreditar, né? Entender, buscar conhecimento do que não se vê. Pois esse é o nosso destino, irremediavelmente, indubitavelmente. E para esses momentos de dificuldade, como Deus nunca para de se revelar, Deus nunca para de nos falar, Deus nunca para de nos auxiliar, Ele fez isso abundantemente no capítulo 5, não é? Do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos. E nesse capítulo tão bem trabalhado por Allan Kardec, né? tão generosamente revelado pela espiritualidade, nós trazemos várias lições para esse momento. Missões que precisam, sim, ser compreendidas por nós, mas que nós precisamos trazer para a nossa vida. Não apenas entender com o intelecto, como a gente entende uma conta, uma expressão matemática, mesmo um texto, mas de uma forma que isso reflita na nossa atitude diante dos momentos que não são fáceis, né? Diante das provações, diante das dificuldades. Bem-aventurados os aflitos é o título do capítulo 5. Generosamente Deus nos consola, generosamente Deus nos acolhe, Deus nos transmite palavras de segurança, nos transmite palavras de esperança, palavras de paz. Para quem tem alguma dúvida ainda se Deus fala, se Deus se revela, basta ler esse capítulo 5. Nós que cremos que o reino que vivemos que buscamos não é desse mundo. Esse capítulo é fantástico. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos por justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que sois pobres, porque o vosso reino é dos céus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois vós agora, porque irão rir, porque vocês irão sorrir. Então lá tem um comentário, lá tem o item 13, e esse item é generoso, abundantemente generoso para nós. Esse capítulo é todo rico nesse aspecto, mas esse item 13 foi muito particular para mim, diante do momento de dificuldade que eu enfrentava e que eu fiz questão de trazer para vocês nessa tarde, porque eu abracei isso como uma grande dádiva do mundo espiritual para mim, não é? Eu não posso esquecer que o reino que eu procuro não é desse mundo. Eu não posso focar nas coisas transitórias. Eu não posso, um ser espiritual que só querer resolver meus problemas agindo de forma material apenas. Não é?
eu estou sintonizado com o eterno, eu estou sintonizado com o espiritual. Eu não sou, meu reino não é deste mundo. Eu busco, eu sei que eu sou mais do que esse momento, nessa encarnação, né? Nessa situação que eu tenho agora. Então esse item 13, eu vou ler para vocês, eu queria que os amigos prestassem atenção, mais ainda, porque ele é muito consolador e revelador também. O homem pode suavizar ou aumentar o amargor de suas provas, conforme o modo que encare a vida terrena. Isso aí sintoniza, conforme o modo que encare a vida terrena. Isso aí sintoniza com o que Paulo falou, né? Para a gente não focar como se de modo nas coisas materiais apenas, mas como cidadãos do infinito, como cidadãos de passagem apenas, como nessa situação que enfrentamos agora. Tanto mais sofre ele, quanto mais longa se lhe afigura a duração do sofrimento. Ora, aquele que encara pelo prisma da vida espiritual apanha, num golpe de vista, a vida corpórea. Ele a vê como um ponto no infinito, compreende a certeza e reconhece que esse momento penoso será passado. A certeza de um futuro próximo mais ditoso o sustenta e anima, e longe de se queixar, agradece aos céus as dores de se avançar. Então, esse item 13 corrobora com aquela mensagem de Jesus, quando ele disse que o reino de Deus não é desse mundo. Corrobora com a visão de Paulo, quando Paulo diz para que nós não foquemos nas coisas que podemos ver, mas que nos prestemos a atentar, que somos seres eternos, que nosso reino, que estamos focados no que é mais importante, que todas essas dificuldades são lições, e como esse item 13 nos revela, por essa razão temos a certeza que esses momentos de dores e dificuldades que eu passo agora, que você passa na sua vida, nos mais diversos aspectos da sua vida, da minha vida, serão todos transitórios, e que momentos ditosos, momentos felizes, momentos alegres são certos, são certezas, se usamos esses momentos de dificuldade como trampolins para uma vida de progresso espiritual, uma vida de progresso moral, uma vida alavancada e espelhada na imagem de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Mestre. Isso é a receita da serenidade, essa é a receita da paz, essa é a receita da tranquilidade para enfrentar os momentos mais difíceis que possam se advir, que possam vir a mim, que possam vir a você, né? Então, esse aspecto, essa simples reflexão é o que eu quero trazer para os amigos hoje à tarde. E uma coisa muito importante, tem uma frase de Meimei, muito importante, através da psicografia de Chico Xavier, que ela diz que a serenidade do mundo depende da serenidade que nós temos dentro da gente, que a paz se transmite de um para o outro. Então, se o mundo nos parece atribulado, se o mundo nos parece loucura, se o mundo nos parece uma guerra, se o mundo nos parece sofrido, se nos parece um caos, né? Como dizia William Shakespeare, quando nascemos, choramos porque chegamos nesse cenário de dementes. Isso é uma frase de William Shakespeare. Então, se o mundo em algum momento, nos parece esse cenário de loucos, calma diante dessa mensagem de Jesus, não é? E a serenidade que a gente quer para esse mundo, a tranquilidade, a paz que a gente quer para esse mundo, tem que começar de nós. Nós transmitindo, nós buscando transformar a nós mesmos, vamos transmitir essa serenidade naturalmente, essa serenidade que recebemos da mensagem de Jesus Cristo, que é iluminada pela codificação espírita, não é? Então, nós podemos transformar o mundo, e a serenidade começa em nós. Trabalhemos em nós essa serenidade, trabalhemos em nós a prece, a busca pelo contato, né, com o espiritual, com a palavra de Deus, como foi dito, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor. A palavra de Deus através do livro dos Espíritos, através do Evangelho segundo o Espiritismo, através da Bíblia, através de tanta literatura positiva que temos por aí. Que toda essa revelação de Jesus
Traga para nós a serenidade necessária, a tranquilidade necessária para enfrentar esse momento de dificuldade que passamos. Pois cremos firmemente que nosso reino não é deste mundo e que seguiremos avançando, seguiremos melhorando, seguiremos nos aperfeiçoando, seguiremos esperando no generoso Deus, seguiremos tentando imitar a Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos mostre a sua face e que o Senhor nos conceda a sua paz. Assim seja. Senhor Jesus, Mestre Supremo de nossas vidas, te agradecemos, Senhor, por todas as bênçãos que do vosso coração generoso tem jorrado sobre todos os homens e mulheres da terra, todo o planeta, todos os seus habitantes. Obrigado por teres vindo até nós com o vosso evangelho de luz e de salvação. Ensina-nos, Senhor, a tolerância, a compreensão, o amor, a compaixão, a piedade, a misericórdia. Dai-nos coragem, força e fé nessa caminhada, nessa escalonada das baixadas da terra ao vosso coração misericordioso. Ensina-nos, Senhor, a nos voltarmos para dentro de nós mesmos, para buscarmos a essência viva que está dentro de cada um dos filhos de Deus. Apontaste, Senhor, que o reino dos céus está dentro de cada um de nós. Que venha esse reino de amor, de compaixão e de misericórdia. Abençoa todos os homens, todos os governantes, todos os dirigentes de povos, os nossos cientistas, para que produzam cada vez mais descobertas, para que elimine de uma vez por todas essa pandemia que nos visita na atualidade. Fica conosco, Senhor, nos abençoando, nos amparando,